Oi, pessoal, tudo bem? Na aula passada, a gente viu a distribuição exponencial de probabilidades, que é para variáveis contínuas, e agora a gente vai resolver os exercícios propostos nessa aula. Vamos começar? Então, só para a gente relembrar, a distribuição exponencial ela é dada por uma função exponencial, função de densidade, que cai numa exponencial onde eu aproximo a probabilidade a essa área aqui, formada entre os eixos e a função exponencial, tá? Então, como é uma distribuição de probabilidades, no total tem que dar 1 ou 100%. E aí, por exemplo, se eu tenho um valor t aqui, eu quero a probabilidade de x maior que esse t, seria essa área aqui. Então, maior que t, e elevado a menos m, que é a nossa média. Ou se eu quiser menor que o tempo, seria essa aqui, e aí ficaria 1 menos e elevado a menos m. Tá? Lembrando que na exponencial, a restrição é, ela começa de zero e vai até mais infinito, porque lembra da função exponencial? Tende a zero em cálculo 1, tende a zero, mas não chega no zero. Questão de número 2. Certo tipo de transmissor tem duração de vida que segue uma distribuição exponencial com média de 400 horas. Então, ele está falando que um transmissor dura, em média, 400 horas. Determine a probabilidade de que um transmissor aleatoriamente escolhido por um engenheiro dure, na letra A, menos que 400 horas. Então, ele quer o P de x menor que 400, tá bom? E aí, ele fica menor que 1 menos e elevado a menos m. E eu preciso achar a média. Como ele fala que um transmissor dura em média 400 horas, então eu preciso da média para 400 horas. Tá? Aqui nesse caso vai dar, ó, cruz credo, 400m, que é igual a 400, que é igual a 1. Então, vai ficar ali 1 menos e elevado a menos 1, que é igual a aproximadamente 0,6321 ou 63,21%, tá bom? Na letra B, ele quer que dure mais de 100 horas. A probabilidade que dure mais que 100, tá? Mais que 100, ó, maior que o t, é igual a e elevado a menos m. Então, eu preciso achar a minha média. Se um transmissor dura em média 400 horas, eu preciso da média para 100 horas, tá? Cruz credo ali, o m vai ficar, né? Lembra, depois ele passa dividindo? Vou colocar direto ali, ó, 100 dividido por 400, que é igual a 1/4, ou exatamente 0,25. Como é uma função exponencial, se aqui der uma dízima, mantenha a fração, tá? No caso, não, posso deixar e elevado a menos 0,25, tá bom? Por quê? Para dar uma aproximação melhor, porque às vezes dá um erro significativo, tá bom? E e elevado a menos 0,25 dá aproximadamente 0,7788 ou 77,88%. Na letra C, ele fala a probabilidade de que dure menos que 20 dias, tá? Menos que 20 dias, como a minha média está em horas, tá? Eu passo as horas para dias, eu passo os 20 dias para horas, tá? Então, eu tenho que 20 dias equivale a um dia tem 24 horas, então 20 vezes 24, que dá 480. Então, 20 dias é a mesma coisa que 480 horas, tá bom? Então, a minha pergunta vai ser a probabilidade de x menor que 20 dias ou menor que 480 horas, tá bom? Menor que igual a 1 menos e elevado a menos m, e agora eu vou achar a média para 400 horas. Ele falou que um transmissor dura em média 400 horas, eu quero a média para 480. Cruz credo ali, eu vou ter que m igual a 480 dividido por 400, que vai dar 6 quintos, tá? Ou exatamente 1,2. Então, ali, ó, 1 menos e elevado a menos 1,2. E fazendo essa continha, vai dar 0,6988, bom? E a letra D,
que tá perdido aqui, ó, mais que 2 semanas. Então, também, vou passar 2 semanas para horas. Então, 2 semanas equivale a 2 vezes cada semana tem 7 dias, a 14 dias, né? E 14 vezes dia, com 24, né? Porque um dia tem 24 horas, vai dar 336 horas, tá bom? Então, para calcular, eu preciso achar o quê? A média para 336 horas. Um transmissor dura, em média, 440 horas. Então, vai dar 336 dividido por 400, que é igual a 0,84. Exatamente 0,84, tá bom? E aí, ele quer o P de X maior que 336, né? Ó, mais que 2 semanas, que equivale a 336 horas. Então, mais que é elevado a menos M, que no caso é 0,84. E aí, fazendo essa continha, né? Menos 0,84 dá aproximadamente 0,4317 ou 43,17%, tá bom? 3. Certo tipo de lâmpada tem distribuição aproximadamente exponencial com vida útil média de 800 horas. Determine a porcentagem de lâmpadas que queimarão antes de 800 horas. Bom, então, nesse caso, ele quer o P de X menor que 800, antes de 800. Preciso primeiro achar a minha média. Então, uma lâmpada dura em média 800 horas. Então, M para 800 horas também vai ficar igual a 1. Então, menor que, então, é 1 menos E elevado a menos a média, que no caso é menos 1, tá? Que vai dar aproximadamente 0,6321 ou 63,21%, tá? Graficamente, só para a gente lembrar, né, eu tenho a distribuição exponencial e, na verdade, ele perguntou para 800 horas antes de, então, menor que, tá bom? Na letra B, depois de uma semana, então, de novo, tem que passar para horas, porque a minha média está em horas. Então, uma semana equivale a 7 dias, tá? E para passar para horas, cada dia tem 24 horas, então fica 7 vezes 24, que vai dar 168 horas, tá bom? E aí, eu vou achar a média para isso, né? 800 horas, preciso da média para 168 horas, que vai ficar 168 por 800, que vai dar 0,21, exatamente, tá? E aí, depois de uma semana, é a mesma coisa que P de X maior que uma semana, que é maior que 168 horas, maior que E elevado a menos M, que no caso é 0,21. Fazendo essa continha, dá aproximadamente 0,810681,06%, tá bom? Graficamente, eu teria mais ou menos isso aqui, ó. 168 mais que, belezinha? E aqui na letra C, ele pergunta entre 30 e 40 dias, tá? Entre 30 e 40, ó, vou colocar ali, ó. Opa! Tem ali a exponencial e a pergunta é entre 30 e 40 dias. Ficaria esse intervalo aqui, ó. Para fazer, posso fazer de várias formas, mas eu vou colocar ali. Eu não posso pegar, por exemplo, que esse P de X é entre 30 e 40 dias, não pode ser o P de X maior que 30, que o maior que 30 vai pegar tudo aqui, né? Ó, maior que 30, menos o P de X maior que 40, que o maior que 40 vai ser só essa parte aqui, ó, tá? Então, se eu fizer
tudo, menos essa parte aqui, vai sobrar entre 30 e 40, que é o que eu quero, tá? E aí eu trabalho com áreas, né? E aí vai ficar o quê? P de x maior que 30, então é e elevado a menos m, menos o P de x maior que 40, que é e elevado a menos m também. Só que eu preciso achar a média para os dois, né? Para 30 dias... Na letra C, que é entre 30 e 40 dias, então vou colocar ali. Tá ali, pega a exponencial, daí ele quer, na verdade, aqui entre 30 dias e entre 40 dias. Esse intervalo aqui, tá bom? Ah, mas a minha fórmula só me deu para x maior que o t, né? Para maior que ou para menor que o t, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um jogo de áreas para eu achar essa areazinha aqui, tá bom? Vocês não concordam comigo que se eu pegar o P de x maior que 30, vai ser tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui. E se eu tirar o P de x maior que 40, menos ele, vai sobrar o que eu quero, entre 30 e 40, né? Então, eu posso fazer, né, que entre 30 e 40 é o P de x maior que 30 menos o P de x menor que o 40, ou maior que 40, não é? Ou também, vou te dar uma outra opção, tá? Tenho ali da função exponencial, tá? Vou cortar ali entre 30 e 40. Se eu somar tudo, né? Vou pegar essa partezinha aqui, que é o P de x menor que 30, tá bom? Mais essa aqui, que é o P de x entre 30 e 40, mais essa aqui, que é o P de x maior que 40, não é? Não dá toda a minha probabilidade, que é uma distribuição. Então, tem que dar igual a 1 ou 100%, correto? Como eu quero saber essa aqui só, eu posso fazer o quê? Isolar ela. P entre x e 40 vai ser igual a 1, que já tá ali, passo isso aqui para lá, menos o P de x menor que 30, e passo aqui para o outro lado também menos o P de x maior que 40, tá? Posso fazer isso também. Vai resultar nessa aqui que eu quero também, ou assim também, tá bom? Então, para resolver ali, na letra C, voltando para a letra C, entre 30 e 40 dias, então, primeiro eu vou achar a média para as duas, né? Para 30 dias e para 40 dias. Então, para 30 dias, eu tenho que lembrar que eu tenho que passar para horas por conta da minha média, que está em horas. Então, um dia tem 24 horas, então fica 30 vezes 24, que dá 720 horas, tá bom? E 40 dias também, então 40 dias, então é 40 vezes, um dia tem 24 horas, 40 vezes 24, que equivale a 960 horas, tá bom? Por quê? Porque agora eu posso achar a minha média, né? Então, uma lâmpada dura 800, eu quero a média para 720, que vai ficar 720 dividido por 800, que vai dar 0,9. Aí também preciso achar ali, ó, a média para 960 horas. Então, 800, o M para 960, então vai ficar 960 dividido por 800, que vai dar igual a 1,20, tá? Então, tenho média para as duas. E aí, eu vou fazer ali, ó, P entre 30 e 40 vai ficar igual, vou usar esse aqui, ó, o P de x maior que 30 menos o P de x maior que 40. Ou seja, vai ficar igual, P de x maior que 30 é maior que
Então, é E elevado a menos M, e o M para 30 deu 0,9, menos o P de x maior que 40, E elevado a menos M, e o M para 40 dias deu 1,2. Fazendo essa continha, eu vou ter, ó, shift E elevado a menos 0,9, menos shift E elevado a menos 1,2, aproximadamente 0,1054 ou 10,54%. Tudo bem? Ou poderia usar essa formulinha aqui também, tá? Pode testar aí que vai dar a mesma coisa. 4. A vida média de um aparelho de TV é de 12 anos. Então, um aparelho de TV dura, em média, 12 anos. O tempo de vida dos produtos segue frequentemente a uma distribuição exponencial de probabilidade. Considere-se que essa distribuição se aplica ao tempo de vida em um aparelho de TV. Qual é a probabilidade de que o tempo de vida será de 6 anos ou menos? Então, ele quer o P de x menor que 6, né? 6 anos ou menos, na verdade, é de 0 até 6, tá bom? Então, se é menor que, é 1 menos E elevado a menos M, tá bom? Então, ali, se eu fizer o gráficozinho, tá o 6 menor que 6 seria isso aqui, tá bom? Eu preciso achar o quê? A média, né? Então, 1 dura em média 12 anos, preciso a média para 6 anos, que no caso vai dar 6 por 12, que é igual a 0,5. Fica igual a 1 menos E elevado a menos 0,5. E fazendo essa continha, 1 menos shift E a menos 0,5, dá aproximadamente 0,3935 ou 39,35%. Na letra B, ele fala assim, qual a probabilidade que o tempo de vida seja de 15 anos ou mais. Então, ele quer o P de x maior que 15 anos, tá? Então, maior que 15, maior que é elevado a menos m. Eu preciso achar a média. Então, 12 anos, preciso da média para 15 anos. Vai ficar 15 dividido por 12, que é exatamente 1,25. Então, é elevado a menos 1,25. Fazendo essa continha, aproximadamente 0,2865 ou 28,65%. Na letra C, ele quer saber que dure entre 6 e 10 anos, tá bom? Então, lembra de novo, vou fazer ali entre 6 e 10, eu quero essa áreazinha aqui, que eu posso falar que é P de x entre 6 e 10, pode ser P de x maior que 6, né? O maior que 6 seria tudo, menos o P de x maior que 10. Então, menos essa parte aqui, vai sobrar entre 6 e 10, que é o que eu quero. Então, eu preciso achar o quê? A média para 6 e para 10 anos. No caso, para 6 anos, a gente fez que é 0,5, tá? Então, eu já posso trocar aqui, ó, P de x maior que 6, E elevado a menos 0,5. Menos, agora preciso achar a média para os 10 anos. Então, 12 anos, a média para 10 anos vai ser 10 dividido por 12, que vai dar 5 sobre 6, tá? Que é uma dízima. Se é dízima, eu vou manter quem? A fração, né? Para ter uma aproximação melhor. Então, P de x maior que 10, então é E elevado a menos 5 sextos. Fazendo essa continha, vai dar aproximadamente 0,1719 ou 17,19%, tá bom? 5. Um acidente de trabalho ocorre uma vez a cada 10 dias. Então, um acidente a cada 10 dias, em média, em uma montadora de automóveis. Qual a probabilidade que o próximo acidente de trabalho venha ocorrer dentro de, na letra A, 5 dias? Então, um acidente ocorre a cada 10 dias e eu preciso da média para que 5 dias. Então, vai ser 5 por 10,
que é 1 em 2, ou 0,5, tá? Para 5 dias, então, é P de x menor que 5, ó. Ocorra dentro de 5 dias, então, vai de 0 até 5 dias. Então, menor que 1 menos e elevado a menos m, que no caso é 0,5, que dá aproximadamente 0,3935 ou 39,35%. Na B, ele pergunta que venha ocorrer dentro de novo, 2 intervalos, entre 2 até 8 dias, que é esse aqui, tá bom? Então, primeira coisa, eu vou achar a média para 2 dias e para 8 dias, tá? Então, a média para 2 dias, um acidente a cada 10, média para 2, então, vai ficar 2 dividido por 10, que é 0,2. A média para 8 dias, média para 8, vai ficar 8 por 10, que é igual a 0,8. E aí, como eu quero do x entre 2 e 8 dias, P de x maior que 2, né, ó, maior que 2 é tudo, menos o P de x maior que 8, menos o P de x maior que 8, vai sobrar entre 2 e 8, que é o que eu quero. E é só substituir, né? P de x maior que 2, maior que é e elevado a menos m, que no caso é 0,2, menos P de x maior que 8, e elevado a menos m, que é 0,8. Tá? Fazendo essa continha, dá 0,36, 36,94%. 6. Suponha que clientes cheguem a um caixa eletrônico de um banco a uma taxa de 20 clientes por hora. Se o cliente acabou de chegar, qual é a probabilidade de que o próximo cliente chegue dentro de um intervalo de 6 minutos? Então, dentro de um intervalo de 6 minutos, é para x menor que 6, né? Entre 0 e 6 minutos. Então, eu preciso achar, primeiro, a média para 6 minutos. O que ele me deu é que a taxa era de 20 clientes em 1 hora. 1 hora tem 60 minutos. Eu estou passando horas para minutos, por quê? Porque a pergunta está em minutos, tá bom? Então, eu preciso achar a média para 6 minutos. E aí, é só fazer o cruz credo. Vai ficar 60m, né? O m vezes 60, que é igual a 6 vezes 20. Então, m... 6 vezes 20 dividido por 60, quarto 0, quarto 6, igual a 2, tá? E P de x menor que 6, ó, menor que, é igual a 1, menos o e elevado a menos m, que a média no caso é 2, tá? Então, 1 menos e elevado a menos 2, que dá aproximadamente 0,864786,47%. Na letra B, é a mesma coisa, ele está perguntando que chegue dentro de um intervalo de 3 minutos. Então, para x menor que 3, eu preciso calcular a média para 3 minutos. Então, 20 clientes chegam a taxa de 60 minutos, que é 1 hora, e eu quero a média para 3 minutos. Então, vou ter 60 vezes m, que é igual a 20 vezes 3. Então, m igual a 20 vezes 3, 60 por 60, que é igual a 1. Então, 1 menos e elevado a menos m, que no caso é 1, vai ficar aproximadamente 0,63, 21, 63,21%. Belezinha? 7. Considera-se que os tempos de espera seguem frequentemente uma distribuição exponencial de probabilidade. Um estudo dos tempos de espera em restaurantes fast food, realizado em outubro de 93, mostrou que o tempo médio de espera para se obter a comida depois de feito o pedido no Mac, no Burger King e no Wendy's era de 60 segundos. Qual é a probabilidade de que um cliente esperará 30 segundos ou menos? Então, é o P de x menor que 30, não é? Então, o tempo de espera para cada lanche é de 60 segundos. Eu preciso da média para
30 segundos, que vai dar 30 por 60, que é 1 em 2, ou 0,5, tá? Então, P de x menor que 30 é 1 menos E elevado a menos a média, que é 0,5, tá? Que vai dar 0,3935 ou 39,35%. Na letra B, mais de 2 minutos. Então, eu preciso da média para 2 minutos, que é igual a 2 vezes 6, 120 segundos, tá bom? Porque a minha média está em segundos. Então, 2 minutos tem 120 segundos. Ou seja, a média é igual a 120 dividido por 60, que é igual a 2. E aí, ele precisa saber para que dure mais que 2 minutos ou 120 segundos. Mais que é elevado a menos a média, que é 2. Então, shift E elevado a menos 2, a menos 2 dá aproximadamente 0,1353 ou 3,53%. Na letra C, ele quer a pergunta de novo, entre dois intervalos, né? Entre 15 e 45 segundos, tá? Então, primeiro eu vou achar a média para os dois, tá bom? Média para 15 segundos. Então, o tempo de espera de um lanche é de 60 segundos. Eu preciso da média para 15. Então, vai ficar 15 por 60, que é igual a 1 quarto, ou 0,25. A média para 45 segundos, 1,60, média para 45 por 60, que é igual a 3 quartos, ou 0,75. E aí, como eu quero o P que esteja entre 15 e 45 segundos, o que eu faço? P de x maior que 15, né? Porque o maior que 15 vai ser tudo ali, menos o P de x maior que 45. Que aí é menos o P de x menor que 45, sobra quem? Que eu quero entre 15 e 45. Então, vai ficar maior que 15 é elevado a menos m, que é 0,25, menos P de x maior que 45, menos m, que é menos 0,75, que dá aproximadamente, fazendo essa continha aqui, 0,3064. Tudo bem, gente? Então, eram só essas questões. E aí, beijo e até a próxima aula. E E elevado a menos 0,25 dá aproximadamente 0,7788 ou 77,88%. Na letra C, ele fala a probabilidade de que dure menos que 20 dias, tá? Menos que 20 dias, como a minha média está em horas, tá? Eu passo as horas para dias, eu passo os 20 dias para horas, tá? Então, eu tenho que 20 dias equivale a um dia tem 24 horas, então 20 vezes 24, que dá 480. Então, 20 dias é a mesma coisa que 480 horas, tá bom? Então, a minha pergunta vai ser a probabilidade de x menor que 20 dias ou menor que 480 horas, tá bom? Menor que igual a 1 menos e elevado a menos m, e agora eu vou achar a média para 400 horas. Ele falou que um transmissor dura em média 400 horas, eu quero a média para 480. Cruz credo ali, eu vou ter que m igual a 480 dividido por 400, que vai dar 6 quintos, tá? Ou exatamente 1,2. Então, ali, ó, 1 menos e elevado a menos 1,2. E fazendo essa continha, vai dar 0,6988, bom? E a letra D, que tá perdida aqui, ó, mais que 2 semanas. Então, também, vou passar 2 semanas para horas. Então, 2 semanas equivale a 2
vezes cada semana tem 7 dias, a 14 dias, né? E 14 vezes dia, com 24, né? Porque um dia tem 24 horas, vai dar 336 horas, tá bom? Então, para calcular, eu preciso achar o quê? A média para 336 horas. Um transmissor dura, em média, 440 horas. Então, vai dar 336 dividido por 400, que é igual a 0,84. Exatamente 0,84, tá bom? E aí, ele quer o P de X maior que 336, né? Ó, mais que 2 semanas, que equivale a 336 horas. Então, mais que é E elevado a menos M, que no caso é 0,84. E aí, fazendo essa continha, né? Menos 0,84 dá aproximadamente 0,4317 ou 43,17%, tá bom? 3. Certo tipo de lâmpada tem distribuição aproximadamente exponencial com vida útil média de 800 horas. Determine a porcentagem de lâmpadas que queimarão antes de 800 horas. Bom, então nesse caso, ele quer o P de X menor que 800, antes de 800. Preciso primeiro achar a minha média. Então, uma lâmpada dura em média 800 horas. Então, M para 800 horas também vai ficar igual a 1. Então, menor que, então é 1 menos E elevado a menos a média, que no caso é menos 1, tá? Que vai dar aproximadamente 0,6321 ou 63,21%, tá? Graficamente, só para a gente lembrar, né, eu tenho a distribuição exponencial e, na verdade, ele perguntou para 800 horas antes de, então, menor que, tá bom? Na letra B, depois de uma semana, então, de novo, tem que passar para horas, porque a minha média está em horas. Então, uma semana equivale a 7 dias, tá? E para passar para horas, cada dia tem 24 horas, então fica 7 vezes 24, que vai dar 168 horas, tá bom? E aí eu vou achar a média para isso, né? 800 horas, preciso da média para 168 horas, que vai ficar 168 por 800, que vai dar 0,21, exatamente, tá? E aí, depois de uma semana, é a mesma coisa que P de X maior que uma semana, que é maior que 168 horas, maior que E elevado a menos M, que no caso é 0,21. Fazendo essa continha, dá aproximadamente 0,810681,06%, tá bom? Graficamente, eu teria mais ou menos isso aqui, ó. 168 mais que, belezinha? E aqui na letra C, ele pergunta entre 30 e 40. Na letra C, que é entre 30 e 40 dias, então vou colocar ali. Tá ali, pega a exponencial. Daí ele quer, na verdade, aqui entre 30 dias e entre 40 dias. Esse intervalo aqui, tá bom? Mas a minha fórmula só me deu para x maior que o t, né? Para maior que ou para menor que o t, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um jogo de áreas para eu achar essa áreazinha aqui, tá bom? Vocês não concordam comigo que se eu pegar o P de X maior que 30, vai ser tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui. E se eu tirar o P de X maior que 40, menos ele, vai sobrar o que eu quero, entre 30 e 40,
né? Então, eu posso fazer, né, que entre 30 e 40 é o P de x maior que 30 menos o P de x menor que o 40, ou maior que 40, né? Ou também, vou te dar uma outra opção, tá? Tenho ali da função exponencial, tá? Vou cortar ali entre 30 e 40. Se eu somar tudo, né? Vou pegar essa partezinha aqui, que é o P de x menor que 30, tá bom? Mais essa aqui, que é o P de x entre 30 e 40. Mais essa aqui, que é o P de x maior que 40, não é? Não dá toda a minha probabilidade, que é uma distribuição. Então, tem que dar igual a 1 ou 100%, correto? Como eu quero saber essa aqui só, eu posso fazer o quê? Isolar ela. P entre x e 40 vai ser igual a 1, que já tá ali. Passo isso aqui para lá, menos o P de x menor que 30. E passo aqui para o outro lado também, menos o P de x maior que 40, tá? Posso fazer isso também. Vai resultar nessa aqui que eu quero também. Ou assim também, tá bom? Então, para resolver ali, na letra C, voltando para a letra C, entre 30 e 40 dias, então, primeiro eu vou achar a média para as duas, né? Para 30 dias e para 40 dias. Então, para 30 dias, eu tenho que lembrar que eu tenho que passar para horas por conta da minha média, que está em horas. Então, um dia tem 24 horas, então fica 30 vezes 24, que dá 720 horas, tá bom? E 40 dias também, então 40 dias, então é 40 vezes, um dia tem 24 horas, 40 vezes 24, que equivale a 960 horas, tá bom? Por quê? Porque agora eu posso achar a minha média, né? Então, uma lâmpada dura 800, eu quero a média para 720, que vai ficar 720 dividido por 800, que vai dar 0,9. Aí também preciso achar ali, ó, a média para 960 horas. Então, 800, o M para 960, então vai ficar 960 dividido por 800, que vai dar igual a 1,20, tá? Então, tenho média para as duas. E aí, eu vou fazer ali, ó, P entre 30 e 40 vai ficar igual, vou usar esse aqui, ó, o P de x maior que 30 menos o P de x maior que 40. Ou seja, vai ficar igual, P de x maior que 30 é maior que, então é e elevado a menos m, e o m para 30 deu 0,9, menos o P de x maior que 40, e elevado a menos m, e o m para 40 dias deu 1,2. Fazendo essa continha, eu vou ter, ó, shift e elevado a menos 0,9, menos shift e elevado a menos 1,2, aproximadamente 0,1054 ou 10,54%. Tudo bem? Ou poderia usar essa formulinha aqui também, tá? Pode testar aí que vai dar a mesma coisa. 4. A vida média de um aparelho de TV é de 12 anos. Então, um aparelho de TV dura, em média, 12 anos. O tempo de vida dos produtos segue frequentemente a uma distribuição exponencial de probabilidade. Considere-se que essa distribuição se aplica ao tempo de vida em um aparelho de TV. Qual é a probabilidade de que o tempo de vida será de 6 anos ou menos? Então, ele quer o P de x menor que 6, né? 6 anos ou menos, na verdade, é de 0 até 6, tá bom? Então, se é menor que, é 1 menos e elevado a menos m, tá bom? Então, ali, se eu fizer o gráficozinho, tá o 6 menor que 6 seria isso aqui, tá bom? Eu preciso achar o quê? A média, né?
Então, 1 dura em média 12 anos, preciso a média para 6 anos, que no caso vai dar 6 por 12, que é igual a 0,5. Fica igual a 1 menos e elevado a menos 0,5, e fazendo essa continha, 1 menos shift e a menos 0,5, dá aproximadamente 0,3935 ou 39,35%. Na letra B, ele fala assim, qual a probabilidade que o tempo de vida seja de 15 anos ou mais? Então, ele quer o P de X maior que 15 anos, tá? Então, maior que 15, maior que é elevado a menos m. Eu preciso achar a média. Então, 12 anos, preciso da média para 15 anos. Vai ficar 15 dividido por 12, que é exatamente 1,25. Então, é elevado a menos 1,25. Fazendo essa continha, aproximadamente 0,2865 ou 28,65%. Na letra C, ele quer saber que dure entre 6 e 10 anos, tá bom? Então, lembra de novo, vou fazer ali entre 6 e 10, eu quero essa áreazinha aqui, que eu posso falar que é P de X entre 6 e 10, pode ser P de X maior que 6, né? O maior que 6 seria tudo, menos o P de X maior que 10. Então, menos essa parte aqui, vai sobrar entre 6 e 10, que é o que eu quero. Então, eu preciso achar o quê? A média para 6 e para 10 anos. No caso, para 6 anos, a gente fez que é 0,5, tá? Então, eu já posso trocar aqui, ó, P de X maior que 6 elevado a menos 0,5. Menos, agora preciso achar a média para os 10 anos. Então, 12 anos, a média para 10 anos vai ser 10 dividido por 12, que vai dar 5 sobre 6, tá? Que é uma dízima. Se é dízima, eu vou manter quem? A fração, né? Para ter uma aproximação melhor. Então, P de X maior que 10, então é elevado a menos 5 sextos. Fazendo essa continha, vai dar aproximadamente 0,1719 ou 17,19%, tá bom? 5. Um acidente de trabalho ocorre uma vez a cada 10 dias. Então, um acidente a cada 10 dias, em média, em uma montadora de automóveis. Qual a probabilidade que o próximo acidente de trabalho venha ocorrer dentro de, na letra A, 5 dias? Então, um acidente ocorre a cada 10 dias e eu preciso da média para que 5 dias. Então, vai ser 5 por 10, que é 1 em 2, ou 0,5, tá? Para 5 dias, então, é P de X menor que 5, ó. Ocorra dentro de 5 dias, então vai de 0 até 5 dias. Então, menor que 1 menos e elevado a menos m, que no caso é 0,5, que dá aproximadamente 0,3935 ou 39,35%. Na B, ele pergunta que venha ocorrer dentro de novo, 2 intervalos, entre 2 até 8 dias, que é esse aqui, tá bom? Então, a primeira coisa, eu vou achar a média para 2 dias e para 8 dias, tá? Então, a média para 2 dias, um acidente a cada 10, média para 2, então, vai ficar 2 dividido por 10, que é 0,2. A média para 8 dias, média para 8, vai ficar 8 por 10, que é igual a 0,8. E aí, como eu quero do x entre 2 e 8 dias, P de x maior que 2, né, ó, maior que 2 é tudo, menos o P de x maior que 8, menos o P de x maior que 8, vai sobrar entre 2 e 8, que é o que eu quero.
E é só substituir, né? P de x maior que 2 maior que é e elevado a menos m, que no caso é 0,2, menos P de x maior que 8, e elevado a menos m, que é 0,8. Tá? Fazendo essa continha, dá 0,36, 36,94%. 6. Suponha que clientes cheguem a um caixa eletrônico de um banco a uma taxa de 20 clientes por hora. Se o cliente acabou de chegar, qual é a probabilidade de que o próximo cliente chegue dentro de um intervalo de 6 minutos? Então, dentro de um intervalo de 6 minutos, é para x menor que 6, né? Entre 0 e 6 minutos. Então, eu preciso achar, primeiro, a média para 6 minutos. O que ele me deu é que a taxa era de 20 clientes em 1 hora. 1 hora tem 60 minutos. Eu estou passando horas para minutos, por quê? Porque a pergunta está em minutos, tá bom? Então, eu preciso achar a média para 6 minutos. E aí, é só fazer o cruz credo. Vai ficar 60m, né? O m vezes 60, que é igual a 6 vezes 20. Então, m, 6 vezes 20 dividido por 60, quarto 0, quarto 6, igual a 2, tá? E P de x menor que 6, ó, menor que, é igual a 1, menos o e elevado a menos m, que a média no caso é 2, tá? Então, 1 menos e elevado a menos 2, que dá aproximadamente 0,8647%. Na letra B, é a mesma coisa, ele está perguntando que chegue dentro de um intervalo de 3 minutos. Então, para x menor que 3, eu preciso calcular a média para 3 minutos. Então, 20 clientes chegam a taxa de 60 minutos, que é 1 hora, e eu quero a média para 3 minutos. Então, vou ter 60 vezes m, que é igual a 20 vezes 3. Então, m igual a 20 vezes 3, 60, por 60, que é igual a 1. Então, 1 menos e elevado a menos m, que no caso é 1, vai ficar aproximadamente 0,63, 21, 63,21%. Belezinha? 7. Considera-se que os tempos de espera seguem frequentemente uma distribuição exponencial de probabilidade. Um estudo dos tempos de espera em restaurantes fast food, realizado em outubro de 93, mostrou que o tempo médio de espera para se obter a comida depois de feito o pedido no Mac, no Burger King e no Wendy's era de 60 segundos. Qual é a probabilidade de que um cliente esperará 30 segundos ou menos? Então, é o P de x menor que 30, não é? Então, o tempo de espera para cada lanche é de 60 segundos. Eu preciso da média para 30 segundos, que vai dar 30 por 60, que é 1 em 2, ou 0,5, tá? Então, P de x menor que 30 é 1 menos e elevado a menos a média, que é 0,5, tá? Que vai dar 0,3935 ou 39,35%. Na letra B, mais de 2 minutos. Então, eu preciso da média para 2 minutos, que é igual a 2 vezes 6, 120 segundos, tá bom? Porque a minha média está em segundos. Então, 2 minutos tem 120 segundos. Ou seja, a média é igual a 120 dividido por 60, que é igual a 2. E aí, ele precisa saber para que dure mais que 2 minutos ou 120 segundos. Mais que é elevado a menos a média, que é 2. Então, shift E elevado a menos 2, a menos 2 dá aproximadamente 0,1353 ou 3,53%. Na letra C, ele quer a pergunta de novo, entre dois intervalos, não é? Entre 15 e 45
segundos, tá? Então, primeiro eu vou achar a média para os dois, tá bom? Média para 15 segundos. Então, o tempo de espera de um lanche é de 60 segundos. Eu preciso da média para 15. Então, vai ficar 15 por 60, que é igual a 1/4, ou 0,25. A média para 45 segundos, 1,60, média para 45 por 60, que é igual a 3/4 ou 0,75. E aí, como eu quero o P que esteja entre 15 e 45 segundos, o que eu faço? P de x maior que 15, né? Porque o maior que 15 vai ser tudo ali, menos o P de x maior que 45. Que aí é menos P de x menor que 45, sobra quem? Que eu quero entre 15 e 45. Então, vai ficar maior que 15 é elevado a menos m, que é 0,25, menos P de x maior que 45, menos m, que é menos 0,75, que dá aproximadamente, fazendo essa continha aqui, 0,3064. Tudo bem, gente? Então, eram só essas questões. E aí, beijo e até a próxima aula.